Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Deus escolheu as pessoas certas para ouvirem esta oração. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe nesta oração para falar com você. E neste particular que Deus vai ter contigo, Deus vai falar fortemente ao seu coração. Deus te escolheu. Deus te chamou. E vai ser muito forte o que Deus vai falar contigo. E eu quero cumprimentar a todos. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor. Juntos nós somos Igreja de Jesus, juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Que a santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós, hoje e sempre. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos consagrar e em seguida vou trazer uma palavra muito poderosa para o seu coração e também orar por você. Portanto, oremos a Deus nesse instante. Espírito Santo da verdade, na tua presença aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo, queremos te agradecer de todo o nosso coração. Que a tua presença, Espírito Santo da verdade, venha inundar os nossos corações com o teu amor, com a tua graça, com a tua bênção. Nós consagramos e te pedimos que esse dia seja um dia de muitas bênçãos e vitórias. Seja conosco em cada segundo. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas casas, abençoa, Senhor, as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe. Nós consagramos para Ti, ó Mestre do Universo, consagramos para Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, consagramos esse dia para o Senhor e te pedimos a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém e graças ao nosso bondoso e eterno Senhor. A palavra que Deus me deu para te entregar está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 27. Nos diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. O nosso Deus é especialista em pegar as coisas fracas desta vida e transformar em algo forte e poderoso. Deus é especialista em pegar as coisas pequenas da vida e transformar em coisas grandiosas. O nosso Deus, Ele escolhe, e a forma que Deus escolhe não explica. Porque Deus, Ele faz uma escolha, muitas das vezes, diferente da escolha do ser humano.
A forma que Deus escolhe é totalmente diferente. Se nós observarmos na história bíblica, nós vamos ver Deus fazendo escolhas surpreendentes. Nós podemos observar que Deus sempre escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que se acham ser. Porque Deus, Ele escolhe o pequeno. Deus escolhe o pequeno para confundir o grande. Deus escolhe aquilo que não é para confundir aquilo que se acha ser. Porque só existe um que é grande, e este é o nosso Deus. Só existe um que é forte, e este é o nosso Deus. E Deus escolheu você. Deus selecionou você. E uma pergunta fica no ar: por que os escolhidos de Deus sofrem tantas perseguições? Por que os escolhidos de Deus passam por desertos? Por que os escolhidos de Deus passam por ataques malignos? Isso é uma pergunta interessante, porque todo aquele que é escolhido de Deus passa momentos difíceis. Nós podemos ver vários registros na história bíblica. Abraão, Deus escolheu Abraão. E o que Deus fez com Abraão? Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai até uma casa, até uma terra, vai até uma terra que eu vou te mostrar. Vai até uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu caminhando no meio do deserto, em busca desta terra prometida. Abraão foi testado no deserto. E Abraão foi escolhido por Deus. Jacó, Israel, a mesma coisa. José, a mesma coisa. Davi, a mesma coisa. Deus escolhe Davi, e Davi passa por várias provações. Primeiro, rejeitado entre a própria família. Segundo, rejeitado pelo rei Saul. Terceiro, passou por muitas outras provações. A pergunta que fica é: por que os escolhidos e escolhidas de Deus passam por provações? Por que o inimigo ataca tanto quem é escolhido de Deus? Eu tenho uma resposta para essa pergunta, uma resposta que o próprio Deus me deu. E eu quero compartilhar com você esta resposta. E a resposta é o seguinte: ladrões não invadem casas vazias. Vou repetir mais uma vez: ladrões não invadem casas vazias. Se um ladrão tenta invadir uma casa, é porque ele sabe que naquela casa tem coisas preciosas. É assim ou não é? Perceba que todo ladrão que tenta assaltar uma casa porque tem algo importante lá dentro. Ele desconfia que tem algo importante lá dentro. Este ladrão aqui representa Satanás. Se Satanás está atacando alguém, é porque sabe que na vida desta pessoa existe algo precioso. Torna a dizer, ladrões não roubam casas vazias. Eles procuram a casa que tem algo precioso, mas todo ladrão e todo mal já está derrotado em nome de Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte, que o inimigo tem te atacado porque dentro de você existe algo precioso. O inimigo tem se levantado contra você porque dentro de você existe algo importante. E sabe que algo é esse? A presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida tem incomodado as trevas. A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida tem incomodado os demônios. A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida tem incomodado aqueles que estão em trevas. Esta presença do Espírito Santo que habita em nós tem incomodado o inferno. É por isso
que você está passando por perseguições. É por isso que você ficou se perguntando: por que certas pessoas têm inveja de mim? Existe alguém que entrou aqui nesta live de oração que você fez essa pergunta para si própria, para si próprio. Você se perguntou: por que existem pessoas que têm inveja de mim? Por que existem pessoas que se levantam contra mim? Eu não faço mal a ninguém, eu não perturbo ninguém, e existem pessoas que têm inveja de mim, pessoas que me odeiam sem causa, sem motivo. Você se fez essa pergunta e Deus me traz aqui para te responder. Essa inveja, esse levante, tem se levantado contra a tua vida porque espíritos malignos têm se incomodado com a sua oração. A sua oração tem desfeito obras malignas. A sua oração tem guardado a tua casa. A sua oração tem guardado os seus parentes. E o diabo fica furioso, porque a tua oração tem desfeito as obras do mal. Mas Deus manda dizer para o teu coração nesta manhã: continue orando, continue buscando, porque o mal não consegue resistir à presença do Espírito Santo. O mal não consegue resistir à presença de Deus na tua vida. O mal, ele sempre vai cair por terra. O mal não consegue prevalecer. O mal não consegue se sustentar de pé, porque o fogo do Espírito Santo que queima todo o pecado, o fogo do Espírito Santo que queima todo o mal, o fogo do Espírito Santo que está sobre a tua vida está destruindo as obras do maligno. Deus tem um chamado, Deus te escolheu. É por isso que o inimigo já tentou tirar a sua vida várias vezes. Existe alguém que entrou, que o inimigo já tentou tirar a sua vida na infância. Quando você era pequeno, quando você era pequena, o inimigo intentou contra a tua vida e Deus te deu um grande livramento de morte. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Moisés. Deus escolhe Moisés. E quando Deus escolhe Moisés, a Bíblia diz que nesse período que Moisés ainda era uma criança, Faraó, enlouquecido, endemoniado, mandou destruir todas as crianças. Joquebede, mãe de Moisés, pegou Moisés, escondeu dentro de um cesto e colocou nas águas do rio. E Moisés sobreviveu e Moisés foi parar na casa de Faraó. Ou seja, a fúria do inimigo contra Moisés foi desde a infância de Moisés. Da mesma forma foi com Cristo Jesus. Quando Jesus ele nasceu, aconteceu a mesma coisa. O rei Herodes mandou destruir todas as crianças recém-nascidas e Jesus escapou da morte ainda bebê, ainda criança. Desde o ventre da tua mãe, o inimigo sabe do seu chamado. Desde o ventre da tua mãe, o inimigo sabe o prejuízo que você iria dar para o inferno inteiro. Porque a tua vida tem destruído as obras malignas. E é por isso que o inimigo tem se levantado. É por isso que o inimigo tem contra-atacado a tua vida. Mas Deus te traz aqui nesta manhã para te assegurar uma coisa. O inimigo tem dois trabalhos. O primeiro é de se levantar e o segundo é de cair por terra. Todas as forças do mal que têm se levantado contra a tua vida, assim diz o Senhor, o mal está sendo derrubado mais uma vez. O mal está sendo
quebrado mais uma vez. O mal está sendo desfeito mais uma vez. Deus está guardando a tua saída. Deus está guardando a tua entrada. Deus está guardando a sua vida na proteção do poder dele. Deu para entender por que o inimigo tem se levantado contra ti? Deu para entender por que o inimigo tem se levantado com fúria contra a tua vida? O inimigo não tenta entrar em casas vazias. Ele tenta entrar em casas que têm tesouros celestiais, bens celestiais. O inimigo sabe que na tua vida existe a presença do Espírito Santo. E a tua vida tem abençoado a todos que estão ao seu redor. E esse texto fala justamente sobre isso. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, fala justamente sobre esse escolher de Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque as pessoas do mundo não entendem por que nós oramos. Uma pessoa que não tem fé chama a gente de quê? De louco. Uma pessoa que não acredita em Deus vê a gente orando de manhã, de tarde, de noite. Uma pessoa que não acredita em Deus vê uma pessoa orando e pensa que esta pessoa que está orando é louca. Uma pessoa que não acredita em Deus se pergunta por que orar. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela não entende por que nós oramos, por que nós jejuamos, por que nós oramos de manhã, por que nós oramos antes de comer, por que nós oramos antes de dormir, por que nós oramos quando acordamos, quando saímos, quando voltamos, porque nós consagramos as coisas para Deus. Uma pessoa que não acredita em Deus olha as nossas vidas e diz: esse povo é maluco, esse povo é doido, só anda orando. Mas quando as coisas apertam, a primeira coisa que faz é chegar até você e pedir oração. As pessoas que não acreditam na oração, que não acreditam em Deus, quando as coisas se estreitam, quando as coisas se apertam, procura quem? Procura aquela mulher de fé. Procura aquele homem de fé, para que possa trazer uma palavra, para que possa trazer uma oração. Então, esse texto está falando justamente sobre isso, amada igreja do Senhor. Esse texto está falando sobre Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, ou seja, para o mundo que não entende quem é Deus, para o mundo que não conhece Deus, nós somos loucos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, aquilo que parece loucura para aqueles que perecem, para Deus é sabedoria. No momento que você ora, para o mundo isso pode parecer loucura, mas para Deus isto é sabedoria. No momento que nós jejuamos, para o mundo isso pode parecer loucura, mas para Deus é sabedoria. No momento que nós consagramos aquilo que é nosso, para o mundo isso pode parecer loucura, mas para Deus é sabedoria. E alguém pode me perguntar: mas pastor Bruno, por que Deus me escolheu? Entre tantas pessoas na terra, por que Deus olhou para mim e disse assim: tu és o meu escolhido? E disse assim: tu és a minha escolhida. Por quê? Sabe por quê? Porque da tua fraqueza, Deus ele tira forças para mostrar que a glória pertence a Ele. Alguém pode dizer para mim: mas pastor, eu me sinto fraco, eu me sinto fraco. É por isso que Deus te escolheu. Deus escolheu aqueles que se sentem fracos. Deus escolheu aqueles que se sentem
fracos. Para quê? Para que a nossa força não venha de nós, para que a nossa força venha de Deus. É por isso que nós dizemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força não vem de nós. A sabedoria não vem de nós. A força e a sabedoria vêm de Deus. É Deus que dá a sabedoria. É Deus que multiplica as forças. Você pode todas as coisas na sua força? Não. Você pode todas as coisas naquele que está no céu, naquele que mora no nosso coração, naquele que andou sobre as águas do mar, naquele que deu vista ao cego, naquele que fez o paralítico andar, naquele que multiplicou pães e peixes. Nós podemos todas as coisas naquele que fez os céus e a terra, as estrelas, o mar e tudo que existe. Nós podemos todas as coisas em Deus. É por isso que Deus te escolheu. E é por isso que muitas das vezes você passou por momentos difíceis na vida. Sabe por quê? Porque a vitória também sempre vem em dobro. Porque existem duas formas de passar pelo deserto. Vou repetir mais uma vez. Existem duas formas de passar pelo deserto. Quantas formas de passar pelo deserto? Duas formas. A primeira forma de passar pelo deserto é passar pelo deserto com Deus. E a segunda forma de passar pelo deserto é passar pelo deserto sem Deus. Só existe essas duas formas. Tem outra? Tem outra forma? Não tem. Ou a pessoa, número 1, passa pelo deserto das provas, passa pelo deserto das tentações e provações e dificuldades com Deus, ou a pessoa passa sem Deus. Eu te pergunto, qual é a melhor maneira de passar pelos desertos, de passar pelas provações, de passar pelas dificuldades? Com Deus ou sem Deus? A resposta, todo mundo sabe. A melhor forma de passar pela prova é com Deus. A melhor forma de passar pela prova é dando glória. A melhor forma de passar pela prova é cantando louvores de adoração. A melhor forma de passar pela prova é orando, é jejuando, é buscando a presença do Senhor. Enquanto existem aqueles que passam pela dificuldade distantes de Deus, nós escolhemos passar pelas provações próximos do Senhor, dando glória a Deus, dando aleluia, exaltando o nome do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pelo deserto, dando glória a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você poderia repetir junto comigo esta frase? Eu sei que o meu Redentor vive. Mais uma vez. Eu sei que o meu Redentor vive. Não te preocupas, minha amiga e meu amigo. Vai passando pela prova dando glória, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem surpresas para fazer. Deus tem coisas grandes para fazer. E mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta fraca, Deus manda dizer para o teu coração, Deus me autoriza a te dizer para o teu coração, é na tua fraqueza que eu revelo a minha força. Eu vou repetir mais uma vez o que Deus me autoriza a dizer para você. Na tua fraqueza, Deus revela a força dele.
Pastor, eu estou sentindo uma fraqueza espiritual. Pastor Bruno, eu estou sentindo uma fraqueza na oração, na minha oração. Estou sentindo uma fraqueza na minha fé. Estou sentindo as minhas forças debilitadas. Mas Deus está dizendo para ti, na tua fraqueza, eu revelo a minha força para provar para o inferno inteiro que não é na tua força, é na minha força, diz o Senhor. É na minha força, diz o Senhor. É na minha força que o milagre acontece, é na minha força que o gigante cai, é na minha força que o milagre é realizado, é na minha força que eu te dou a vitória. E Deus confirma isso, tudo que eu disse na palavra dele, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu você, mesmo com todas as fraquezas. Ele escolheu para revelar a força dele na tua vida. E Deus está dizendo que através de você eu vou salvar vidas. Através de você eu vou curar vidas. Através de você eu vou transformar vidas. Deus está falando com pessoas. Eu te escolhi para ser um canal de vitória. Eu te escolhi para ser um canal de bênção. Pode estender a tua mão, porque eu vou fazer milagres através das tuas mãos. Pode continuar orando, porque eu vou abençoar a tua casa através das tuas orações. Deus está falando para pessoas, eu te escolhi. E quem eu escolhi, o inimigo não destrói. O inimigo não tem poder de destruir a quem Deus escolheu. E Deus escolheu você. Esta é a palavra que Deus me entregou para te entregar. Você recebe esta palavra? Recebe mesmo de todo o coração? Se você realmente recebe esta palavra, clica no botão gostei, coloca nos comentários o seu amém e nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe cada dia mais e mais com as ricas bênçãos do seu divino poder. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus, poderoso e eterno, na tua presença nesta manhã de vitória, aqui estamos mais uma vez, para buscar a tua face na beleza da tua santidade. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é o Senhor que nos escolheu, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos ajuda. Eu quero apresentar a todos os escolhidos, a todas as escolhidas, porque eu sei, se esta pessoa ouviu esta palavra e oração até agora, é porque esta pessoa é escolhida tua. O Senhor escolheu esta pessoa para estar aqui, ouvindo esta palavra gloriosa. E eu te peço, amado Senhor, que todos os levantes do adversário caiam por terra em nome de Jesus. Que a tua serva, o teu servo, o teu filho, a tua filha, que nós possamos estar contigo, ó Senhor, independente da circunstância. Seja momento bom, seja momento difícil, nós queremos estar contigo em todos os momentos. Por isso nós te pedimos, nos ajuda, amado Senhor, nos ajuda na jornada da vida, guarda a nossa entrada e saída, seja conosco em todos os instantes, em todos os momentos. Eu apresento também, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, traz a saúde, repreende toda doença. Eu apresento, Senhor,
aqueles que estão tristes e abatidos, que o Senhor traga alegria, aqueles que estão desesperados, que o Senhor traga a esperança. Deus, vem fortalecer os teus escolhidos, as tuas escolhidas. Vem revestir com a santa armadura do teu Santo Espírito. Vem, Senhor Deus, com o teu poder e grandeza e glória. Que a nuvem reluzente da tua glória esteja sobre a vida desta pessoa, sobre a vida desta família, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem. Deus, nós te pedimos a tua proteção, que o Senhor guarde as nossas vidas 24 horas debaixo da sombra das tuas asas. Abençoa o teu povo com saúde, com bênçãos e vitórias em todas as áreas. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e te agradecemos. E toda a igreja diga amém e graças ao nosso bondoso e eterno Senhor. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande e forte abraço no seu coração, maravilhoso na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sempre.